Ótimo. Então, vamos mencionar agora a respeito do propósito desse treinamento. Esse é um treinamento de líder de célula e vamos entender qual que é o propósito desse treinamento. Por que que nós estamos aplicando esse treinamento? Qual que é o objetivo, qual é a razão que nós temos ao realizar essas ministrações. Então, as razões são essas: levar cada membro da igreja à compreensão do que é o propósito de Deus sobre a terra. Nosso objetivo com esse treinamento é que cada pessoa que for treinada, ela vai compreender o chamado de Deus para a sua vida. Vai fazer com que, através desse treinamento, nós possamos entender qual que é o propósito que Deus tem de nos usar, a fim de que nós possamos ganhar vidas e cuidar bem de cada vida. Amém? Então, esse é um dos propósitos. O segundo propósito é fazer cada discípulo compreender seu valor e papel dentro do plano de Deus, tornando-se um parceiro para a sua concretização. Está vinculado àquilo que eu acabei de mencionar. Nosso objetivo principal ao ministrar esse TLC é que cada um possa entender o seu valor como homem de Deus, como mulher de Deus, o seu chamado dentro daquilo que Deus quer fazer com a igreja dele. Aquilo que o Senhor Jesus quer manifestar através da sua igreja. Então cada um de nós vamos nos ver, vamos compreender o nosso papel dentro do corpo e entender como que Deus pode e quer nos usar para que nós possamos ganhar vidas e cuidar bem de cada vida que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus. O outro objetivo é desafiar cada discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Então todos nós aqui somos discípulos de Jesus, então seremos desafiados e a partir do próprio Senhor Jesus e também cada membro da nossa igreja a discipular outras pessoas e liderar pelo menos uma célula. Então eu quero já mencionar isso, quero me deter um pouquinho nesse propósito, explicando que o nosso objetivo como igreja, nós temos um alvo, um objetivo, uma missão a cumprir. E nós não entendemos membros da nossa igreja ou das nossas células simplesmente como um rol, como apenas um nome ou um número, mas nós entendemos que cada membro ele está sendo desafiado a praticar essas duas realidades. Uma é discipular pessoas, a fim de poder atender o chamado de Deus, que não é apenas para o pastor ou para algum líder especial, mas é para todo cristão. Então todos os membros, todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus em nosso meio, nós iremos trabalhar com ele, a fim de que ele possa discipular vidas. É importante que se diga que o chamado do Senhor Jesus é para que nós possamos discipular. Nós devemos praticar isso, é um mandamento do Senhor, é um imperativo, uma ordem, um comando do Senhor Jesus. Nós devemos fazer discípulos. Amém? Então esse é um objetivo desse curso, desse treinamento, é que cada pessoa possa entender que o chamado de Deus, o chamado do Senhor Jesus é para que nós possamos discipular vidas. E também liderar pelo menos uma célula. Há pessoas que podem até mesmo liderar mais células, dependendo da sua capacidade de tempo, e ela conseguindo administrar essa liderança de 2 células, até mesmo pode. Mas o nosso objetivo é que conforme o crescimento dessa pessoa, conforme ela vai crescendo em Deus, crescendo espiritualmente, crescendo na comunhão, crescendo no discipulado, crescendo na sua vida com o Senhor e na vida com os demais amados irmãos, essa pessoa, inevitavelmente, ela vai se tornar um líder de célula. Então, frise bem isso, o nosso objetivo na igreja é que todos possam ser discipuladores e líderes de célula. Líder de célula é o nosso objetivo primário, não é o maior objetivo. Obviamente que as pessoas vão crescer e vão ir além de líder de célula, mas o nosso objetivo ao ver cada membro na nossa igreja, fonte de vida, é que todos, absolutamente todos, possam se tornar em algum momento, num crescimento, um discipulador e, como consequência de ser um bom discipulador, se tornar também um líder de célula. Amém? Vamos avançar, pode passar o próximo, por favor, Everton. Então, um outro propósito desse treinamento é fornecer ferramentas e subsídios para que os antigos e novos líderes de célula realizem com sucesso e eficiência o seu trabalho. Bom, é importante que se diga que se eu fizer essa pergunta agora, naturalmente alguns vão levantar a mão, e eu vou fazer essa pergunta. Quem aqui já fez esse treinamento em algum momento?
Então nós temos aqui, dentre os amados irmãos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 irmãos, 10 irmãos que já fizeram esse treinamento. Ok? Vamos fazer a pergunta inversa agora. Quem não fez esse treinamento até a data de hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá vendo? Nós temos então um grupo de pessoas no nosso meio, basicamente a metade. Nós estamos num grupo reduzido hoje, né? Nem todos os nossos líderes vieram. Se viessem, teríamos pelo menos mais de 20 líderes aqui, em função de cada célula que nós temos. Então, nem todos vieram, teremos um proporcional apenas, um percentual aqui. Por percentual, nós temos 50% da nossa equipe de trabalho, dos nossos líderes, que não tiveram esse treinamento. Então é importante essa informação aqui, ó. Esse treinamento ele visa fornecer bagagem, ferramenta, capacitação, subsídio, conhecimento. Conhecimento não apenas a nível teórico, mas conhecimento que vai ser possível de ser colocado em prática, a fim de que todos nós possamos fazer melhor a tarefa que o Senhor tem nos chamado a fazer, que é liderar células. Talvez você pergunte, pastor, mas eu já fiz, eu preciso fazer de novo? Vão ser várias semanas a fio aí, né, pela frente. Eu preciso fazer? Claro que sim. Porque você vai ser agora, através dessas próximas aulas, vai ser uma aula ainda introdutória para tudo que virá, vai ser mais densa, vai ser mais um conteúdo mais pesado as próximas aulas, mas você vai ser capacitado ainda mais. Você vai fazer desse treinamento uma maneira de você se reciclar, uma maneira de você se aprimorar. Alguns princípios você já tem vivido na sua liderança, eu tenho certeza disso, mas talvez, ao ser ministrado nesse TLC, você vai perceber que algumas coisas ainda não estão sendo praticadas na sua célula, na sua liderança, no treinamento que você está fazendo, aqueles que estão debaixo de você na célula e que vão ser os novos e futuros líderes de célula. Então isso tudo vai ser muito importante. Então eu quero estimular você que já fez a permanecer e fazer até o fim, e com certeza aqueles que não fizeram, eu tenho certeza que vai ser de muita valia, de muita validade isso tudo que nós vamos ministrar, porque você vai aprender detalhadamente, minuciosamente, cada aspecto, cada composição, absolutamente tudo que envolve a célula. Por isso é o treinamento de líder de célula. Eu não vou dizer para você que esse treinamento ele está no nível avançadíssimo, porque dentro da escola ministerial, o propósito é que a própria escola ministerial que nós temos aplicado, ela nos conduza para níveis mais avançados dentro de treinamento na visão celular, de treinamento em relação à célula. Mas esse material que nós estamos ministrando, que é o TLC, ele serve como base e ele serve como fundamento para tudo que nós ministramos. De modo que se você aplicar tudo aquilo que nós vamos ministrar aqui, você vai ser muito bem sucedido. Por isso que a expressão ali é que você possa realizar com sucesso e eficiência o seu trabalho de líder de célula. Amém? Então, mais um propósito é garantir pastoreio. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito importante, né? Garantir pastoreio para todos os membros da igreja através de muitos apacentadores, especialmente treinados para esta finalidade. Levante sua mão um pouquinho e declare assim comigo: eu sou um apacentador. Eu sou um pastor que cuido de muitas ovelhas e cuido muito bem delas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você acabou de declarar uma verdade. Isso não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma frase para que você possa repetir simplesmente. Você declarou aquilo que na prática do dia a dia você faz. Líder de célula em nosso meio é apacentador. Quem é apacentador é aquele que apacenta. Quem apacenta é aquele que pastoreia. Na prática, o líder de célula, ele pastoreia um pequeno rebanho. E olha que coisa fenomenal. Nós temos essa estratégia que Deus nos deu, essa visão que Deus nos deu, a capacidade de alimentar semanalmente uma grande multidão. Uma enorme multidão. Através da visão do MDA e através da célula, nós cumprimos com esse objetivo de que todas as pessoas do nosso meio, todos os membros de nossa igreja, e nós consideramos membros da nossa igreja todos aqueles que estão vinculados às nossas células, aqueles que são membros compromissados, membros comprometidos, nós consideramos como membro da nossa igreja. Então, todos esses
essas centenas de membros espalhados em Indaiatuba, que vão daqui a pouco se transformar em milhares de membros espalhados em Indaiatuba, todos esses são pastoreados de forma bem específica e bem especial, não pelo pastor Wesley, mas por todos vocês que são líderes de célula. Graças a Deus por isso. Nós temos uma igreja que possibilita cuidado prático, cuidado de pastoreio prático. Isso é um propósito que nós temos com esse treinamento. Mais um propósito que nós temos com esse treinamento, o último desses propósitos, é promover o sacerdócio real e o exercício dos dons por parte de todos os santos. Bom, essa expressão aí, ela surge de um lema da Reforma Protestante. O que eu quero dizer com isso? No século XVI aconteceu a Reforma Protestante, que foi a libertação do cativeiro e do domínio de uma época de trevas, em que as pessoas não podiam praticar a vontade de Deus, porque existia uma opressão sobre a igreja, e a igreja, de um modo geral, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não conheciam verdades, e muitas delas eram enganadas por doutrinas e dogmas falsos, heresias. Então a Reforma Protestante, ela fez uma reforma que possibilitou as pessoas entenderem que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus expressa em Cristo. Mas uma das coisas maravilhosas que a Reforma Protestante também fez, é que ela trouxe um lema, que é o sacerdócio geral ou universal de todos os crentes. Então, para que nós possamos ter o cumprimento do sacerdócio geral ou universal de todos os crentes, nós só conseguimos fazer isso na medida que o ministério não fica em função unicamente do pastor de um rebanho, mas de uma centena ou milhares de pastores, que nós chamamos de líderes de célula, que pastoreiam e de fato expressam sacerdócio para todos os crentes. Amém? É isso que quer dizer isso aí, ó, promover o sacerdócio real e o exercício dos dons ministeriais por parte de todos os santos. Não apenas os líderes de célula, mas os dons vão ser manifestados e praticados dentro do contexto da célula. E a partir da célula, para toda a igreja poder desfrutar desses dons maravilhosos. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. Pode passar o próximo, por gentileza. Já falamos a respeito dos propósitos desse treinamento. Vamos falar agora o que é uma célula. Isso é importante. Nós praticamos célula. Em nosso meio, nós temos 100% dos nossos irmãos praticando célula. Se não 100%, alguns apenas que ainda não estão vinculados às células, porque estão vinculados apenas ao culto de celebração, mas a grande maioria esmagadora em nosso meio vivencia a célula. Só que é importante nós entendermos e definirmos o que é a célula, entendermos de fato essa expressão, para que se alguém perguntar, você possa até mesmo poder explicar, ok? Então, o que é uma célula? Vamos a essa primeira explicação. Bom, a Bíblia, ela compara o corpo de Cristo com o corpo humano, mostrando que diversos membros compõem um mesmo corpo. A célula é a base de todo o organismo e a somatória delas é que compõe o corpo. Bom, essa explicação aqui, ela é uma explicação mais do que teológica, ela é uma explicação, na verdade, biológica. O que aqui está sendo mencionado é a questão da biologia que nós entendemos a respeito de como que o corpo humano ele é, o que ele é composto. E a bem da verdade, o corpo humano inteiramente ele é composto de células. Você vai falando, não, o corpo humano é composto de cabeça, membros, tronco, pernas, membros inferiores, superiores. Não, na verdade, tudo isso é um ajuntamento maravilhoso de células. O seu cabelo é célula. O seu fígado, célula. Suas pernas, célula. Seu nariz, célula. Seus dedos, célula. Tudo em seu corpo são células. A gente sabe muito bem disso, porque a gente já passou por essas aulas no nível fundamental, no nosso ensino fundamental, nas nossas escolas. Mas uma das coisas que nós aprendemos lá é que a célula, ela é a menor composição desse corpo. Ela é a menor parte desse corpo. Nós podemos até mesmo, de algum modo, estudar a própria célula, entender aquilo que compõe a célula, mas de um modo a entender o corpo inteiro, a célula é a menor composição, a menor parte do todo de um corpo. E o mais impressionante é que, apesar de ser a menor parte de um corpo,
a célula, ela carrega dentro dela o DNA, ou seja, o código genético de todo aquele corpo. Então, vamos pensar aquilo que eu acabei de explicar. As células que compõem o seu cabelo, em cada célula que compõe o seu cabelo, e claro, para aqueles que têm cabelo, né? A gente está falando isso para aqueles que têm cabelo. Mas as células que compõem, ou compunham um dia os seus cabelos, elas têm o código genético do seu corpo. Elas têm ali o DNA do seu corpo. Se nós pegássemos agora e extraíssemos uma célula do seu fígado, nós temos ali o DNA do seu corpo. Se nós pegarmos agora a pele do pé do seu corpo, nós vamos ter então ali célula, e nós vamos ter ali então o que? O código genético do seu corpo. Você já deve ter ouvido falar a respeito de algumas expressões que se menciona aí, né? Das descobertas que o ser humano tem feito, né? Desde o século XX para cá, tem aprimorado muito a questão do genoma, a questão das células tronco. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso, né? E até mesmo, um tempo atrás, lembra da ovelha Dolly? Quem lembra da ovelha Dolly, né? O que a ovelha Dolly era? Ela era um clone. Então, qual que é a ideia? Quem já viu o filme aqui, Jurassic Park? É um filme um pouco antigo, né? Teve uma reprodução um tempo atrás, né? Mas, normalmente, talvez você lembra daquele primeiro. Lembra da ideia base do filme do Jurassic Park? Qual que era a ideia base? A ideia de que você poderia reconstruir o parque dos dinossauros a partir de uma célula. Então, isso na verdade, teoricamente, é viável. Se você consegue pegar uma célula viva, né, de um corpo que já existiu, você consegue através dela, através de um processo, claro que isso é muito complexo, né, você consegue reproduzir alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vai ter bebê, dependendo do tratamento que você tem, ginecológico e obstétrico, às vezes há uma oferta, isso com certeza é algo muito caro, de você manter isso da placenta que vai ser retirada, né, daquele momento do parto, de você manter parte daquela placenta, a fim de que as células daquela placenta possam ser as células que vão ser usadas no futuro para reconstruir algum órgão de necessidade do seu bebê. Então, traduzindo, o próprio bebê ao nascer, né, vai ter, através daquele momento ali, a possibilidade, claro que a gente parece até uma coisa muito mágica isso, né? Mas é a lógica justamente do que eu estou falando, porque a célula tem toda a vida do corpo. Então, se eu consigo, pense comigo, teoricamente, né, é muito fácil. A prática é um pouco mais complexo. Você tem que manter essas células vivas através de um processo de esfriamento, uma temperatura adequada por muitos e muitos anos, e nem sempre isso é tão fácil e possível, mas, em tese, você consegue reconstruir um corpo a partir de células daquele próprio corpo. Deu para entender? Então, a ideia, por exemplo, que algumas pessoas mencionam hoje, né, algo muito interessante, né? Pessoas que, por exemplo, têm algumas debilidades, como elas tiveram o esmagamento, amassaram a medula óssea delas em função da onde amassou, elas ficaram tetraplégicas ou paraplégicas, né? Então, um dos sonhos dessas pessoas é que a ciência avance a níveis que possa fazer a reconstrução da medula. Né? E essa reconstrução não vai ser por meio de outro, mas que acontece, né? Doação de medula em função de câncer, né? Mas a gente está mencionando da própria medula da pessoa, a reconstrução por meio das suas próprias células tronco. Algo fantástico isso, né? Mas por que eu estou explicando tudo isso? Para poder explicar célula para você. Eu falei tudo isso para você poder entender que cada célula tem toda a vida do corpo. E nós entendemos que uma célula, ela é do corpo na medida que eu olho para essa célula e ela tem o código genético de todo o corpo. Amém? Deu para entender? Faça a ponte. Eu sei que você é uma pessoa muito esperta, inteligente e muito espiritual, logo você vai entender o que eu estou falando. Então, ao olhar para a Igreja Fonte de Vida, eu consigo olhar para a sua célula e eu percebo, essa é uma célula da Igreja Fonte de Vida. Por quê? Porque ela tem o código genético do corpo. Por que a gente faz esse link? Talvez você pense, pastor, mas essa linguagem, né? Linguagem biológica, por que vocês falam isso? Porque Jesus chamou a igreja de o corpo de Cristo. A igreja é, na Bíblia, expressa como sendo o corpo de Cristo. Então, naturalmente, se eu pego o corpo de Cristo, que é a igreja,
e eu pego a menor parte do corpo de Cristo, eu consigo pegar então a célula. Amém? Então a célula é a manifestação primária de comunhão desse corpo de Cristo. Amém? Deu para entender? Vamos avançar, por favor. A Everton pode passar o próximo slide. Então, sendo assim, a célula, ela é a comunidade cristã, ou seja, a comunhão entre crentes, entre cristãos, mais básica. A mais básica comunhão entre crentes, nós denominamos como célula. A nossa denominação aqui. Onde um grupo de pessoas se reúne semanalmente. Olha aqui o detalhe técnico importante. É uma reunião semanal, não é quinzenal, não é mensal, não é esporadicamente, não é eventual. Ela tem uma ordem, né? Uma época pré-determinada que é ser semanal, todas as semanas, absolutamente todas as semanas, chovendo, não chovendo, com todos os membros presentes, com alguns membros presentes, a célula acontece. E o que acontece nessa célula? Acontece comunhão, adoração, edificação e evangelização. Como o que compõe o corpo é a somatória de todas as células, então nós reunimos todas as células semanalmente para uma celebração conjunta de todas essas células no templo. E qual é o nome que a gente chama isso? Nós chamamos isso de culto de celebração. É a celebração da unidade de todas as nossas células. Amém? Então, fica muito fácil de entender, né? Nós somos uma igreja em células. Nós não somos uma igreja com células. E o fato de nós sermos uma igreja em células significa que nós somos uma igreja espalhada por toda Indaiatuba, que nesse exato momento nós temos aí 22 células espalhadas em Indaiatuba, que se reúnem nas quartas-feiras, nas quintas-feiras, no sábado, amém? Mas nós gostamos tanto dessa comunhão, e para podermos celebrar essa comunhão e a unidade que temos como corpo, nós nos reunimos dominicalmente, todo domingo, semanalmente, todo domingo, e nós chamamos isso de culto de celebração, que é quando todas as células juntas se reúnem e formam aquilo que a gente chama de corpo. Amém? Você é o corpo, certo? Eu sou um corpo aqui, ó. Sou esse corpo esguio, né? Aleluia. Então, esse corpo esguio, aleluia, ele é formado de centenas, milhares de células, ok? Que reunidas formam o corpo. É isso que acontece a cada domingo. Pode passar o próximo, por favor, Everton. Então, vamos continuar aqui a explicação do que é uma célula. E essa aqui é muito importante. Eu até sugiro que você possa ler junto comigo, ok? Vamos ler junto, porque isso aqui é um lema para que nós possamos entender e não tenhamos problemas quanto ao dia a dia de nossas células. Vamos lá, leia comigo. Uma célula é um grupo constituído de 3 a 12 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Amém? Então, é importante que se fale aqui algo, uma ressalva em relação a essa informação. No nosso contexto, nós temos esse critério, 3 a 12. A Igreja da Paz é a igreja do pastor Abe Uber, e o pastor Abe Uber é o idealizador, ele é o apóstolo dessa visão do MDA, o líder que está sobre essa visão, foi ele que recebeu. Ele trabalha na Igreja da Paz, números diferentes desses. Se você for ler o material, você vai ver a expressão de 6 a 16. Porém, em nosso meio, nós consideramos que uma célula, ela precisa ter, no mínimo, para ter uma composição de célula, e você já vai ver doutrinariamente isso, porque que é colocado aqui 3, nós precisamos, no mínimo, de 3 pessoas, ok? Se tivermos 3 pessoas reunidas, nós temos o mínimo para que possa ter quórum, para que possa ter público, para que uma célula possa acontecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se tiver 2, pastor, não, aí nós vamos falar de uma microcélula, né? Que nós chamamos de discipulado, né? Essa relação de 2 pessoas
que estão ali se edificando, então nós podemos ter uma outra explicação sobre ela, que vai ser o discipulado. Mas temos 3 pessoas, né? Vamos imaginar uma célula, acontece algum evento, tem 3 pessoas, aí se pensa, se faz ou não se faz a célula? O que você responderia? Se faz. Por quê? Por que se faz? Porque é uma célula. Amém? É uma célula. Temos uma composição mínima que faz com que seja uma célula. Ah, mas aonde vocês chegaram a esse 12? 12 é um número cabalístico, 12 é um número assim, astrológico, esse 12 é um número que é da sorte. Por que chegou a 12? Por que você acha que chegamos a 12? Por aquilo que a Bíblia nos faz entender, em termos de possibilidade de cuidado. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho algumas bases bíblicas para isso que nós vamos falar, mas nós entendemos que quando uma célula chega a 12 membros comprometidos, ela chegou no nível de saturação, e ela chegou naquilo que na biologia vai se explicar como ela vai entrar agora num processo de mitose, ou seja, biologicamente falando, quando uma célula está madura, sadia o suficiente, então ela, lá chama-se divisão, né? Mas o nome, na verdade, apesar de parecer divisão, não é divisão, porque como que eu vou explicar que a divisão da célula ovo, do espermatozoide que se juntou ao óvulo, e uma vez que fecundou, o nosso amado irmão está entendendo tudo disso, né, Ederson? Está vivendo esse processo, não ele, claro, né, mas eles, como casal, estão grávidos, né, parabéns, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, estão vivendo esse momento. E o que acontece? Dentro da Daiane agora, né, está uma explosão de mitose. Porque lembra daquele espermatozoide? Não lembra mais, né? Você viu? Então... é importante que você jogou a sementinha na terra, né, e a terra estava boa, estava preparada, um ambiente completamente equilibrado e pH ideal. Então, o que aconteceu? A amada irmã também, né? A Cris também está entendendo tudo disso. No caso dela lá já está a nível de milhões, né? Está a nível de milhões. No seu, né, centenas. Né? Não vou falar centenas, porque aí é desconhecimento total da minha parte. Eu não sou nem biólogo, nem médico e não tenho especialidade nisso. Mas vou chutar, ainda está a nível de centenas, né? Essa mitose constante que está acontecendo a cada minuto, na verdade a cada segundo, em função do crescimento de um bebezinho no ventre da mãe. Né? E daqui a 9 meses aproximadamente, nós vamos ver o resultado dessa maravilhosa multiplicação. Aí vai ter a festa da multiplicação, né? Essa festa da multiplicação... Aí todo mundo vai lá, né? E todo mundo vai festejar para poder celebrar a vida do corpo, né? A mesma coisa nós fazemos aqui. A mesma coisa vai acontecer com a Cris, né? E com o Peco, com o Rafael, com a Suzy também, né? Eu tô visualizando umas, na verdade tem mais. Aqui é uma igreja muito frutífera, né? Nós estamos nos multiplicando com uma maneira sobrenatural. Isso tudo acontece em função dessa explicação. Então, essa mitose na linguagem biológica, nós chamamos de multiplicação celular. Até não tem muita lógica chamar de divisão celular. Porque se eu divido, a ideia de que eu divido, mas eu vou perdendo a essência. Aqui não. Eu estou me multiplicando. Essa é a linguagem que nós usamos aqui. Essa mitose nossa aqui é uma multiplicação em células que acontece quando uma célula ela alcança esse ápice. Né, o pico, né, ela alcançou a sua maturação, a sua maturidade. E quando 12 membros comprometidos estão ali bem comprometidos, chegou assim, o teto tem que multiplicar. Aí talvez a pergunta, pastor, na minha célula já tem 20. A pergunta é, são 12 membros comprometidos? Isso envolve, eles estão caminhando dentro do processo de comprometimento e você está treinando pessoas para que essa multiplicação possa acontecer? Se não, espera um pouco, essa célula, a fim de que ela possa de fato ficar madura para poder multiplicar. Amém? Talvez, em alguns contextos, é claro, dependendo da situação, às vezes a multiplicação já pode ser sadia, às vezes com 11 pessoas, 10 pessoas, é possível também isso acontecer, certo? É possível também acontecer. Mas de um modo técnico e geral, nós explicamos que uma sadia multiplicação acontece quando uma célula chega a essa maturação de 12 pessoas, comprometidas, não são visitantes, não são membros ainda iniciantes, são membros comprometidos com a célula, que vivenciam o contexto da célula. Aí nós vamos então
manifestar essa multiplicação dessa célula. Amém? Pode passar o próximo, por favor, Everton. Então, nós estamos explicando a respeito desses números, né? Só para que você possa ter um pouco de noção bíblica a respeito da liderança e do pastoreio. Os grupos de Moisés na Bíblia, eles eram constituídos de 10. Você pode ler isso depois da sua casa, se você quiser anotar. Em Êxodo capítulo 18, versículo 21, você vai ter essas informações a respeito dos grupos que Moisés montou. Importante você entender que Moisés, ele estaria sobrecarregado ao ponto da exaustão e morte, se ele não vivenciasse esse processo de multiplicação. Você lembra que Moisés, como líder, liderava um povo muito grande. Mais ou menos quantos você acha que ele liderava? Você já deve ter ouvido algum pregador falar sobre isso, né? Algum pregador falar sobre isso. Quanto você acha que ele liderava, o grupo dele? Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Aí você imagina 2 milhões de pessoas sendo lideradas apenas por um homem. Você acha que há espaço para esse homem respirar? Você acha que há espaço para esse homem fazer alguma coisa? E você acha que é assertivo, eficaz esse processo? Ou você acha que ele faz a nível de, assim, a toque de caixa, né? É obrigado a fazer isso. Ou seja, ele não consegue investir de forma eficaz o seu tempo no cuidado das pessoas. Então ele vai se desgastar ao nível de morrer. Então chegou um dia, né? O Jetro, o sogro, e deu então esse grande direcionamento para ele, para que ele pudesse compor grupos. E esses grupos, liderados por pessoas capacitadas, e a partir disso, então, esse grande rebanho seria pastoreado, cuidado, desafiado ao crescimento e a viver tudo aquilo que Deus queria da vida deles. Amém? Então, Jesus também, agora no Novo Testamento, né, Jesus ele liderou 12 homens. 12 homens e um segredo, né? Então, de modo que 12 seria o número ideal de membros de uma célula. Nós entendemos isso em função do que Jesus venceu a nível de cuidado. Agora você pergunta, mas ele discipulava todos da sua célula, pastor? O que você acha? Sim. De forma direta ou indireta? Direta? Eu creio que todos o acompanhavam e de um certo modo eram discipulados por ele, mas você vai ver na Bíblia que de 12, 3 se destacam. Sim ou não? Que são eles? Pedro, Tiago e João num barquinho. Lembra? Pedro, Tiago e João num barquinho. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João eram o MDA. Eram os MDAs que Jesus tinha. Ele tinha uma célula, o relatório que ele dava para o pai, quando ele entregava lá da rede, né, para o pai, ele entregava o relatório, que nem você entrega o seu. Ele colocava lá, eu tenho 12. Eu tenho 12 membros comprometidos e todos vieram, 12 presentes. Só depois de um tempo que um deixou, né? Tem um que faltou, né? Ele não quis mais acompanhar o processo. Mas aí Deus substituiu porque ele era o filho da perdição. Deveria cumprir o propósito mesmo de sair. Fazia parte daquilo que Deus queria. E ele aceitou cumprir essa profecia. Então ele tinha lá 12 membros presentes, né? O pai supervisionava esse relatório e ele garantia o cuidado. Mas quando perguntava aqui do MDA dele, né, ele falava, todos estão sendo discipulados, porém eu estou discipulando de um modo especial Pedro, Tiago, João, e o Pedro, Tiago e João, eles estão ministrando sobre essa turma toda. Então a gente está trabalhando esse cuidado aí de forma direta e indireta, mas todos estão sendo muito bem discipulados. Por quê? Porque o líder de célula precisa garantir o bom discipulado para todos os membros comprometidos da sua célula. E Jesus garantia isso. Mas de um modo especial, ele gastava a sua vida e ministrava de um modo muito especial na vida de Pedro, Tiago e João. Amém? Deu para entender? Então, vamos avançar aqui. Quando atingir o limite de 12 pessoas, a célula então, naturalmente, deve se multiplicar. Pode passar o próximo, por favor, Everton. Vamos lá, mais algumas explicações do que é uma célula. A célula é muito maior que a sua reunião. Caso contrário, será apenas um culto caseiro. Isso é importante destacar. A célula, ela tem uma reunião, mas a célula, ela não é apenas uma reunião. Isso é importante nós entendermos. A célula, ela tem uma reunião, mas ela não é apenas uma reunião. E a célula acontece a semana toda, sempre que os irmãos se encontram. A principal característica da célula é ser comunidade, ou seja, ter comunhão, e não o fato de existir apenas como uma mera reunião. Nós entendemos, estamos convencidos disso, que
A bem da verdade, a célula, como nós entendemos a reunião da célula, ela constitui aproximadamente 40% daquilo que é a vida de uma célula. 40%. Você fala, meu Deus, pastor, 60% fica para outra coisa? Então para que fica isso tudo? Bom, aí fica para tudo que nós vivenciamos do dia a dia da célula. Porque se você pegar de fato uma célula viva, operando, você vai ver que essa célula, ela não basta simplesmente naquela 1 hora de reunião. A célula, ela continua a acontecer de forma das mais criativas possível. Ela continua a acontecer no carro, ela continua a acontecer no shopping, ela continua a acontecer no mercado, ela continua às vezes a acontecer no trabalho, ela continua a acontecer no WhatsApp, ela continua a acontecer quando os irmãos vão fazer um churrasquinho, ela continua a acontecer quando os irmãos vão comer uma feijoada, ela continua a acontecer quando os irmãos vão jogar vôlei, ela continua a acontecer quando os irmãos vão olhar um filme, ela continua a acontecer e acontecer, porque na verdade, se a sua célula é apenas uma reunião, a sua célula não está vivendo tudo o que de fato se deve viver. Uma boa célula, ela mantém, por meio dos discipulados e por meio das diversas maneiras criativas de relacionamento que acontece, o dia a dia e a vida de uma célula. Infeliz é a célula que as pessoas simplesmente vão e se reúnem semanalmente e só vão se ver e só vão de algum modo imaginar que o outro ainda continua a existir na próxima semana. Uma célula viva, uma célula agradável e boa, é uma célula em que as pessoas vão e elas têm um momento ali gostoso, maravilhoso, onde elas são bem recebidas, onde elas são nutridas, onde elas são abençoadas, onde elas oram umas pelas outras, elas abençoam umas às outras. É importante que se diga que na Bíblia tem mais de 50 vezes a expressão uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Essa expressão ela é tão fortemente enfatizada que mostra que a vida da igreja é relacionamento. Então, se a célula não vivencia esse relacionamento, a célula ela vai ser uma célula seca, ela vai ser uma célula murcha, e ela vai ser uma célula que talvez ela vai morrer, ou talvez ela precisa morrer, para dar chance para que as pessoas que compõem essa célula possam vivenciar uma nova realidade, uma célula viva. Amém? Então a célula, ela tem a característica de crescimento com Deus, as pessoas estão crescendo com Deus, elas estão crescendo nessa relação com o Senhor, essa relação que não é horizontal, ela é vertical, né? Ela está crescendo na intimidade com Deus, as pessoas estão crescendo na oração, elas estão crescendo no conhecimento da palavra, elas estão crescendo em conhecer a Deus cada vez mais, em amá-lo, se apaixonar por Ele e assim por diante. Mas também elas crescem de forma horizontal, e de duas maneiras. Elas crescem de forma horizontal, de forma interna, onde as pessoas têm muita comunhão, onde as pessoas elas vivenciam essa comunhão de maneira profunda. Como que isso acontece? Tem aquela 1 hora de reunião da célula, com todos os detalhes e as atividades que compõem aquela célula, mas à medida que acaba aquilo, claro que se alguém tiver, por alguma necessidade, ir embora, não tem problema, está abençoado poder ir embora, mas nós sabemos que a célula não acabou ali, e nós vamos vivenciar agora uma profunda, boa e gostosa e saudável comunhão. Mas, depois que as pessoas vão para casa e terminou aquele momento da célula, né, que nós chamamos, na quarta, na quinta, no sábado, ainda assim, no dia a dia, há um constante relacionamento. As pessoas, elas não ficam desconectadas, elas continuam conectadas, seja no contexto da igreja, seja no contexto além da igreja, no parque ecológico, no cinema, no shopping, seja o que for. Estou dando apenas ideias criativas para que você possa entender que as pessoas se relacionam. Então é comum e deve ser valorizado e deve ser direcionado para as pessoas, para elas tenham bastante comunhão. Ache natural e até mesmo estimule as pessoas a comerem uma na casa das outras, a olharem filme na casa das outras, a visitarem uma na casa das outras. Por quê? Porque elas têm uns com os outros para poder cumprir na Bíblia. É um mandamento do Senhor. Então esse uns com os outros é um chamado para a célula, de fato, ter força suficiente, e é isso que vai fazer, ter força suficiente para que ela possa então se multiplicar de maneira sadia. Amém? Vamos avançar então. Agora vamos entender o que
não é uma célula. Vamos entender o que não é uma célula. Nós já falamos o que é uma célula, mas às vezes é importante falar o que não é uma célula para que a gente possa entender ainda melhor. Então vamos lá. A célula não é um grupo de oração. Mas tem oração na célula, pastor? Sim, tem oração na célula, mas ela não é um grupo de oração. Se for um grupo de oração, as pessoas vão lá para orar. É muito interessante, dependendo de alguns contextos, né, eclesiásticos, alguns contextos de igreja, algumas pessoas vêm com a prática de uma determinada igreja e elas falam, eu gostaria que na minha casa tivesse, então, um grupo de oração, né, que nem vocês falam. E aí a gente precisa explicar isso. Nós não temos a ideia de ser meramente, unicamente um grupo de oração. O que é um grupo de oração? As pessoas, elas estão ali para orar, só, apenas para orar. Elas têm uma lista de oração, elas vão interceder, é algo poderoso, é algo maravilhoso. A célula até mesmo pode ter espaço para poder fazer alguma atividade só de oração. A célula mesmo pode preparar vigília de oração. A célula mesmo pode, de forma criativa, ter uma ideia de poder fazer, eventualmente, um tempo longo de oração, onde as pessoas vão orar, não apenas para situações externas à célula, mas também uns pelos outros, vivenciando de forma mais profunda a oração. Mas a célula não é um grupo de oração, não é apenas um círculo de oração, como alguns contextos mencionam, ok? A célula também não é um grupo de estudo bíblico. Pastor, mas estuda a Bíblia? Lá sim, estuda a Bíblia, mas não apenas estuda a Bíblia. Está dando para entender? Amém? Então, estudamos a Bíblia, mas não apenas fazemos isso. Nós também estudamos a Bíblia, mas não somos um grupo de estudo bíblico. O que seria uma EBD, uma escola bíblica dominical, ou uma escola bíblica em si? O que seria um estudo bíblico? Então, nós vamos pegar um texto e nós vamos nos dedicar a interpretar aquele texto. Vamos fazer uma exegese daquele texto, né? Uma interpretação daquele texto e vamos ensinar para todos a respeito de um texto. Não é isso. Não é o objetivo da nossa célula. Nós fazemos isso, mas não é o nosso principal objetivo, e não se resume a célula a fazer isso. Vamos avançar? A célula não é um grupo discipulado, que nós chamamos de GD, ok? A célula tem GD, mas a célula ela não é só GD. A célula reúne os discípulos que compõem a célula, mas os discipulados, eles acontecem além da própria reunião da célula. Está dando para entender, certo? Vamos avançar? A célula não é um grupo de cura interior. O que seria um grupo de cura interior? É um grupo onde as pessoas vão, e elas vão fazer um mapeamento espiritual, elas vão fazer, vão relembrar situações da sua vida onde envolveram traumas, feridas emocionais, feridas que precisam ser curadas. Então alguém, por orientação do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, vai ministrar sobre aquela pessoa ferida para que ela possa ser curada. A célula não é isso. Amém? A célula não é um curso de cura interior ou um lugar para manifestar simplesmente cura interior. Agora, a célula tem espaço para ter cura da alma? Tem. A célula tem espaço para ter cura da mente? Claro que sim. Mas ela não é unicamente isso. Então, se a sua célula se assemelha a uma cura interior, saiba que a sua célula, na verdade, ela não está com o seu código genético certinho, com aquilo que nós acreditamos. A célula não é um grupo de apoio para viciados, grupo de apoio para alcoólicos, grupo de apoio para depressivos, grupo de apoio para aficionados pelo Corinthians, grupo de apoio para... e assim vai. Né? A célula não é um grupo de apoio. Agora, a célula é para corintiano? Claro, a célula pode ser para corintiano. A célula pode ser para palmeirense, a célula pode ser para colorado, a célula pode ser para todos os times, grupos, raças, povos, não importa qual. Mas a célula não é uma célula só em função de um grupo de apoio, ok? A célula não é um ponto de pregação. A célula não é um ponto de pregação. Ah, pastor, eu achei que era. Não, a célula não é um ponto de pregação. Existem igrejas que têm esse sistema, que olham para a célula e falam assim, vamos fazer um culto na tua casa. Aí o culto fica bom, vem 10, vem 20, vem 30, vem 40, vem 50, bota caixa de som, e assim vai, tem 100, tem 200, tá? Forma uma igreja. Certo? Mas não é formar uma igreja o objetivo, pastor? Sim. Na verdade já é uma igreja, não é formar uma igreja, já é uma igreja. Para nós, já é uma igreja. Então nós temos uma igreja na casa do Davi, nós temos uma igreja, vamos pensar aqui, nós temos a igreja na casa da Lena, ok? Nós temos uma igreja na mãe da Bruna, Dona Lúcia. Nós temos igrejas espalhadas pela cidade. Olha quantas igrejas nós temos aí, né? Glória a Deus, né?
Só que é para formar um ponto de pregação, não é o nosso principal objetivo no primeiro momento, não. Agora tem lá um ponto de pregação. Não é um ponto de pregação, mas tem um ponto de pregação lá. As pessoas que foram vão ouvir a pregação do Evangelho. Amém? Pode passar o próximo, por favor. Ó, a célula também não é um grupo fechado, criado só para as pessoas de um departamento da igreja. Então não é assim, ó. Essa célula, ela é a célula do louvor. Essa célula, ela é a célula do evangelismo. Essa célula, ela é a célula do acolhimento. Essa célula é a célula daqueles que ministram no ministério infantil. Não. No nosso meio, as pessoas, os membros da igreja, são ministros que, de acordo com os seus dons e ministérios, vivenciam ministérios no nosso corpo. Amém? Mas eles vivenciam dentro da célula a vida da célula. Por isso que a célula não é um grupo fechado de departamento ou um ministério da igreja. Outra coisa que a célula não é, qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Ou seja, as nossas células, elas têm um objetivo que é multiplicar. Se temos uma célula que não tem o objetivo de multiplicar, isso não é uma célula. Talvez a sua célula pense assim, ó, mas é tão bom, a gente se gosta tanto, a gente não quer nunca se separar. Então essa célula precisa morrer, porque ela não é uma célula. A gente pode chamar de qualquer outra coisa, a gente pode fazer um grupo de pessoas que se amam, a gente pode fazer um grupo de pessoas que não sabem viver longe uma da outra, mas chamar de célula não dá, porque a célula, ela se multiplica, amém? Constantemente, diariamente, não para esse processo de multiplicação celular no nosso corpo. E isso exatamente acontece porque esse é o objetivo da célula. A célula, ela tem um foco que é a mitose, que é a multiplicação. Ok? Pode passar o próximo, por favor. Qualquer grupo que não se submeta à liderança geral das células, ou seja, todas as nossas células aqui, elas estão sendo coordenadas por um órgão aqui. Tem um órgão de controle do nosso corpo, né? Então o corpo também tem. E ele controla coisas que você tem consciência, mas ele também controla coisas que você não tem tanta consciência assim. Mas tudo, de algum modo, é controlado pelo seu cérebro. O seu cérebro, né, através do sistema nervoso, ele então libera comando para toda a vida do corpo. E quem que vivencia tudo no corpo são as células. Então, imagina o meu pé. Meu pé é uma composição de milhares de células, tá? Aí eles não querem se meter. Imagina, eu quero ir para lá, o pé tem que ir para lá. Não tem como um negócio desse, né? Então, pela lógica, é uma lógica, né, que até uma criança entenderia, eu tenho que dar um comando que faça chegar no meu pé, e meu pé precisa ser submisso. Eu não posso ter um pé insubmisso. Imagina eu tentar viver com um pé insubmisso, né? Como é que é o nome daquele personagem que tem os pés para trás, assim, né? Eu me esqueci o nome da... É demônio, né mesmo? É demônio. É. Não sei o nome, mas é demônio, é demônio. Amém? O que não é a célula também? Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social. Qualquer grupo que seja apenas uma reunião social, não é uma célula. A gente gosta de se reunir porque a gente gosta de comer. A gente gosta de se reunir porque a gente gosta de falar de futebol. A gente gosta de se reunir porque a gente gosta de alguma coisa. Não é apenas uma reunião social. Obviamente tem muita comunhão, mas o objetivo não é apenas uma reunião social. Então isso aqui serve como um lema para a gente. Ó. Não se engane. Esses grupos acima não são células. Vamos avançar um pouquinho mais. Onde a célula se reúne? Muito bem. A maioria das células se reúne em residências. Residências são casas. Casas na ideia de lar. Não casa na ideia de concreto, alvenaria, mas casa na ideia de lar. Essa é a coisa mais interessante e importante nós entendermos. A célula, a sua principal característica, hoje nós não vamos conseguir terminar essa aula em função do horário, eu não quero levar em demasia esse tema, não tem problema, a gente pode continuar essa aula na semana seguinte, não na próxima, na outra, para que a gente possa dar prosseguimento nessa aula, não tem problema quanto a isso, mas é importante que nós entendamos o seguinte, elas se reúnem em lares. Nós vamos ver na outra semana a base bíblica da reunião que acontecia nas casas, das reuniões, dos cultos que aconteciam nos lares. A igreja em células é uma igreja de culto nas casas, nos lares, ok?
Isso tem mais afinidade com a ideia da igreja do lar no Novo Testamento, que eu acabei de falar para vocês. Então, apesar de preferirmos residências, uma célula também pode se reunir em empresas, na hora do almoço, em escolas, em salões de festa, de condomínios, em qualquer lugar onde haja um mínimo de silêncio e privacidade. Só não é recomendado em bares, creio que todos podem compreender por que não, né? Por uma questão de testemunho, fica algo muito complexo de você poder explicar para alguma pessoa que a célula vai acontecer num bar, ou em lugares semelhantes a um bar, talvez um motel, ou qualquer outro lugar que seja de uma reputação altamente duvidosa, ok? Quando a célula não se reunir numa casa, vamos imaginar uma situação em que a célula não reúne na casa, então o anfitrião naturalmente será o próprio líder de célula, ou a pessoa que serve como referência naquele lugar. Então, vamos entender o seguinte: de forma geral, e quase sempre, e nós vamos fazer toda a força para que isso aconteça, as células acontecem em casas, em residências, em lares. Mas não é uma barreira se a necessidade nos levar a que uma célula, por uma questão do tempo comprometido das pessoas que compõem aquela célula, impedi-las de ter um tempo para que elas possam se reunir numa casa, e elas acham apropriado e melhor se reunir num restaurante, se reunir semanalmente num restaurante, se reunir semanalmente numa empresa, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Vamos imaginar uma cena, vamos imaginar não, isso aí é, por fé já é, né? Vamos imaginar a ideia, mas isso vai acontecer, nós cremos nisso. Os empresários da Igreja Fonte Vida. Vamos imaginar esses empresários da Igreja Fonte Vida, e são homens de negócio, homens que têm uma agenda muito apertada. Vamos imaginar não apenas empresários que estão começando, mas empresários que estão num nível de gerenciamento grande, alto, e eles precisam comer, certo? Isso todos precisam comer. Eles terão muita dificuldade de poder fazer a célula na residência, até porque alguns vão chegar às 7, 8, 9, 10 horas da noite. Porém, eles conseguem visualizar, que eles conseguem fazer e alcançar outros empresários, se eles fizerem, vamos imaginar, eles têm condição para isso, certo? Para poder, como é o nome desse restaurante aqui, o Rio Grandense? Rio Grandense, né? Imagino que seja um bom restaurante, eu nunca fui, mas eu imagino que seja. Então, eles são aqui empresários, que as empresas estão aqui no Esplanada, estão aqui no Jardim Regina, estão aqui, sei lá, aqui perto do Parque Mall, assim por diante. Então, eles entendem que um ponto em comum e bom é que eles possam fazer a célula na hora do almoço. Agora, pense comigo, vamos imaginar, o dono do Rio Grandense. Você acha que ele vai ficar muito triste para essa célula acontecer lá? Ele vai ganhar semanalmente, com certeza, aí 10, 12 almoços, tranquilo. Enquanto esses homens, mulheres de negócio almoçam, eles vão vivenciar a célula ali. Na informalidade daquele momento, mas vão vivenciar. É bem provável até que esse dono, ou os donos, não sei se é uma sociedade, ele até possa, é uma sociedade? São irmãos? Ok. Imagino que esses irmãos, percebendo essa realidade, até mesmo conversando com esses empresários, até separem uma sala especial, mais restrita, mais silenciosa, para que eles possam fazer isso. Por quê? Porque eles têm o mesmo comprometimento que se tem numa casa, eles também têm da célula, só que fazem a célula ali. Ok? Para você poder entender isso, no mundo, se você for em Bogotá, se você for na Costa Rica, se você for na Coreia do Sul, se você for em Santarém, você vai ver células que acontecem nos lugares mais inusitados possível. Célula que acontece semanalmente em sorveteria. Acontece. Célula que acontece semanalmente em parques públicos. Mas quando chove, eles continuam no parque público, mas uma área daí onde é coberta. Mas tem como fazer isso, pastor? É possível? Sim. Se existe pessoas interessadas em fazer isso e pode fazer isso, é um lugar que permite fazer isso, amém, glória a Deus, aleluia. O importante é que a célula cresça e se multiplique e que o objetivo dela seja alcançado. Amém? Mas, de modo geral, residências. Passa o próximo slide, aí nós já encerramos apenas essa parte da onde a célula... não, esse aí deixamos para a próxima, porque esse tema aí vai exigir uma explicação maior para nós podermos
nos entregar bastante esse tema aí, que é a comparação de uma igreja convencional com uma igreja em células. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Como eu disse, é apenas uma breve introdução, não é nem um terço daquilo que nós vamos ministrar nessa primeira aula. Nós vamos ter um bom e maravilhoso desafio aí pela frente. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a você declarar, fazer uma confissão de fé, declarar profeticamente algumas palavras ao Senhor nessa noite. Então, se você pode, eu peço que no nome de Jesus você fale com Ele e diga palavras como essa que eu vou mencionar agora. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu tenho a certeza que grandes coisas o Senhor está preparando para a minha vida, e através da minha vida, aqui na Igreja Fonte de Vida, aqui em Indaiatuba, aqui no estado de São Paulo, na nação brasileira, e até mesmo nas nações, Senhor. Senhor Jesus, pelos olhos da fé, eu já vejo Indaiatuba tomada de milhares e milhares de células. E essas células da Igreja Fonte de Vida vão ser um lugar de transformação, milagres e de encontro contigo. Pai, pelos olhos da fé, eu me vejo liderando uma dessas células. Eu me vejo supervisionando células. Eu me vejo pastoreando células. Não para que meu nome seja conhecido, Senhor, mas para que eu possa cumprir com o teu chamado, para que eu possa ganhar vidas e cuidar bem delas. E certamente, Senhor, isso é só o começo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, então Deus abençoe o seu restante de semana, suas células, seus discipulados. Lembrando novamente, para aqueles que chegaram um pouquinho atrasados, nós não teremos na próxima semana 3 programações que nós costumeiramente temos. Culto de celebração no domingo, não teremos. Estaremos na CRV em Montemor. Segunda e terça-feira não teremos nem escola ministerial e nem o Tadel da semana que vem, em função dos feriados que tem nesses dias, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus. E importante que se diga, nessa semana, o tema você tem aqui, que é o ladrão de corações, em função da mensagem que eu ministrei no domingo. Mas na semana que vem, o tema é livre, ok? Você pode ministrar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Fique à vontade e, de preferência, faça uma mensagem bem evangelística para você ganhar vidas na sua célula em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, uma boa noite a todos.